Eu desejo desde já, né, a graça e a paz do Senhor para todos vocês e dizer também da nossa alegria de poder estarmos juntos. Nós estamos longe fisicamente, mas ainda assim estamos aproximados pelos nossos corações, porque é o Senhor Jesus que nos une, nós somos a igreja dele e estamos aqui não somente para aprender da sua palavra, aprender dos seus desígnios e crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Hoje, meus queridos, nós vamos começar uma nova série de estudos e essa série se chama Fazendo Discípulos, uma caminhada ao lado do Mestre. Deixa eu só abrir aqui. Pronto. Fazendo Discípulos, uma caminhada ao lado do Mestre. Nós vamos começar hoje, né, com o estudo intitulado Perdão. Os irmãos da nossa igreja já conhecem esse estudo, nessa série. Foi a primeira série que eu fiz assim que cheguei aqui nessa igreja. E nós vamos revisitá-la agora para aqueles irmãos que chegaram depois e não puderam acompanhar, para aqueles irmãos que fizeram parte da igreja, mas não puderam estar presentes nesses cultos de quinta-feira, agora terão a oportunidade, né, nas terças, nas nossas lives. E essa série é uma série de discipulado, onde a gente aprende passos importantes e basilares da fé, né, coisas como perdão, justificação, adoção, e indo até a questão da mordomia cristã, do corpo, do tempo, do dinheiro, para que nós possamos aprender a servir o Senhor cada vez mais e melhor. No domingo, nós falávamos ali aos Efésios, né, na exposição da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo falava da necessidade de nós nos renovarmos diariamente. E essa renovação da mente, ela vem justamente por um conhecimento do Evangelho, um conhecimento da Palavra de Deus. Então hoje nós vamos nos dedicar a aprender do Senhor, né? Aprender da sua palavra, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, para que nós possamos aprender cada vez mais e melhor acerca daquilo que a Escritura nos diz, para que esse conhecimento nos transforme, né? Essa é a grande bênção, a grande maravilha da palavra de Deus. Nós não estamos aprendendo das Escrituras para adquirir conhecimento e não pode ser assim. Nós estamos estudando as Escrituras, aprendendo da palavra de Deus por meio das devocionais, das orações, dos cultos, para que nós cresçamos enquanto crentes, cresçamos enquanto servos do Senhor, cresçamos em santificação. Então essa é uma das razões pelas quais nós estamos aqui e você aí na sua casa vai poder aprender, né, daquilo que a Escritura tem a nos dizer. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, segurar ela aí, nós vamos ver alguns textos aqui, mas é muito importante que você veja em sua casa, para que você possa ali sublinhar, marcar, colocar no seu coração um versículo que lhe chamou a atenção, decorar, para que esses textos possam falar a você. Então, nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que nos abençoe, pedindo a Ele que nos guarde nessa noite, para que nada nos tire a atenção e possamos aprender cada vez mais daquilo que Ele tem a nos dizer. Então, feche seus olhos aí onde você está, baixe sua fronte, vamos falar com o Senhor, desejosos de ouvir a sua voz e aprender da sua palavra. Pai, nós te louvamos, meu Deus, e te bendizemos por Jesus Cristo e por aquilo, meu Deus, que Ele alcançou para cada um de nós na cruz do Calvário. Nós, nesse momento, Senhor, desejamos crescer na graça e no conhecimento de Ti, Senhor, e te pedimos que nos ajude. Ajude-nos a compreender da Tua Escritura, a compreender daquilo que o Senhor tem para nós essa noite, que possamos, meu Deus, terminar essa transmissão aqui transformados. Pai, eu que aqui estou e também os irmãos em suas casas, que todos nós saímos transformados, renovados nessa noite para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos começar. Deixa eu ver como é que estão os irmãos aí. Agora está tudo ok, né? Os irmãos estão dizendo que está tudo ok. Pastor Fausto, seja bem-vindo. Meus queridos, se houver alguma pergunta que os irmãos queiram fazer após o nosso estudo, os irmãos podem, durante o nosso estudo, os irmãos podem colocar as perguntas ali nos comentários e nós vamos procurar responder ao final da nossa transmissão, né? Ao final do nosso estudo. Então, vamos lá para o nosso estudo, né? Vamos estudar a palavra de Deus. Nosso tema hoje é perdão, da série Fazendo Discípulos. Então, meus queridos, esse estudo é um estudo abençoador, né? Deus tem muito a nos falar, principalmente porque nós precisamos cada vez mais revisitar esses assuntos importantes da fé. E falar sobre perdão é algo que nós recebemos de Deus e que deve ser assim levado para os outros. Isso faz toda a diferença em nossas vidas, no nosso dia a dia. Então é muito importante nós entendermos sobre isso. Então, vamos lá aprender o que é perdão de acordo com as Escrituras.
que é então perdão? A palavra que nós conhecemos em português como perdão, ela significa, no grego, literalmente cancelar ou remir, né? Cancelar ou remir. E significa, essas duas palavras, né? Perdoar, cancelar ou remir, significa a liberação ou um cancelamento de obrigação. E essa palavra foi usada algumas vezes, e principalmente nas Escrituras, ela foi usada ali no sentido de perdoar um débito financeiro. A gente vê essa aplicação em alguns momentos ali no sentido legal, né, mas nós também vemos no sentido de perdoar um débito financeiro. E a gente vai então entender por que a Bíblia fala de perdão, por que nós precisamos compreender o que as Escrituras nos dizem sobre perdão. A gente observa, meus queridos, que quando Deus criou o homem ele estava num estado de bondade positiva. O homem foi criado positivamente bom. O que isso quer dizer? O homem era puro, o homem era inocente, o homem era sem nenhum pecado. Não havia nada na criação que fosse imaculada, que fosse ali manchada pelo pecado ou pelo mal. E Deus tinha o objetivo de trazer o homem a um estado de eterna bênção. Era esse o pacto original, era esse o acordo original, né, entre Deus e o homem. O homem foi criado para a glória de Deus e louvaria a Deus, e Deus assim concederia a esse homem um estado de eterna bênção, porque o homem foi feito justamente para mostrar a glória de Deus, para evidenciar o poder do Senhor. E a gente observa isso em textos, né, como Gênesis capítulo 1, versículos de 26 a 30, e eu peço que você pegue aí a sua Bíblia em casa, né, para acompanhar. Gênesis capítulo 1, a gente vê o plano original de Deus em criar o ser humano. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isto vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Então a gente observa na palavra que Deus ele criou o homem nesse estado de pureza e nesse estado de revelação da sua glória. Observe que ser imagem e semelhança do Senhor significa exatamente ser parecido com Deus, no sentido de que Deus é aquele que cria, é aquele que governa e sustenta todas as coisas. E Deus deu ao homem essa espécie de subgerência ali dos negócios de Deus. Deus deu ao homem autoridade sobre toda a criação, para que ele fosse coroa da criação e evidenciasse assim a glória de Deus, que foi quem criou tudo. Então o homem foi criado dessa maneira. Um estado de santidade positiva e um estado de eterna bênção, como vai nos dizer a palavra do Senhor. E essa condição de eterna bênção, né, ela dependia ali da obediência do homem a Deus. Se o homem fosse obediente ao Senhor, ele não morreria, ele não pereceria, ele estaria sempre debaixo do cuidado de Deus e das benesses da criação de Deus. No entanto, como a gente conhece e sabe bem da história, das Escrituras, daquilo que a Bíblia nos diz, o homem ele caiu, o homem pecou. O homem, Adão, que era o representante de toda a humanidade, não por ser somente o pai de todos, mas porque ele era o representante legal de toda a criação, de toda a humanidade, ele cai, né? Ele se envolve ali no pecado. Então, por meio do pecado, a humanidade agora ela não consegue atingir a obediência necessária. O homem sai desse estado de santidade positiva e cai no estado de depravação, quando aquela imagem de Deus agora se tornou borrada, manchada, quase que apagada. Então o homem ele entrou agora nesse estado e ele não consegue atingir a obediência necessária a Deus. Ele não consegue ser obediente, agradar a Deus com as suas obras, com os seus atos, porque antes ele obedecia a Deus e estava no estado de santidade. E agora, ainda que ele quisesse obedecer a Deus, ele estava no estado de impureza.
de putrefação. Embora a gente observe nas Escrituras que o homem, depois da queda, ele não quis obedecer a Deus, ele quis fugir de Deus, acusar a Deus, e a Bíblia diz que assim foi durante toda a história da humanidade. Então, a gente vê que o homem agora, ele parece frustrar os planos de Deus, quando Deus criou ali a humanidade, né? Deus deu uma ordem para o homem, lá em Gênesis 2:17, como você vai acompanhar aí embaixo, a Bíblia vai nos dizer: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o homem, ele caiu desse estado e agora ele está sob a sentença de Deus. Porque o Senhor, quando firma o pacto com o homem, ele diz: olha, tudo isso aqui é seu, tudo isso aqui é para o seu deleite, tudo isso aqui está ao seu dispor, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não pode comer, porque no dia em que você comer, certamente morrerás. Ou como diz a Bíblia de Jerusalém, terás que morrer. Essa árvore estava lá justamente para demonstrar, né, que o homem, ele dependia de Deus e a vida desse homem estava nas mãos do Senhor. Ele quis ser autônomo, ele quis ser senhor de si mesmo e ele quis depender somente de si. E aí o homem caiu nesse estado de depravação total, né, desse estado aí terrível de pecaminosidade. Então, por ser impossível, né, a gente olhando isso aqui, a gente diz assim: os planos de Deus foram frustrados. Mas a Bíblia nos mostra que os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Jó nos diz isso ali no livro, né, que escreve acerca da sua vida. Então, por ser impossível frustrar os planos de Deus, os propósitos de Deus, deve haver, então, alguma maneira de se resolver esse problema. Esse homem que agora caiu e está morto, como diz a Escritura, e essa morte ela se mostra de 3 maneiras, né? Uma morte física, agora o homem é perecível, ele pode morrer fisicamente. É uma morte moral, porque o homem perdeu todo o senso de bondade positiva que ele tinha. A palavra vai nos mostrar que o homem, ele antes amigo de Deus, agora se tornava acusador do Senhor. Ele diz: olha, foi a mulher que o Senhor criou, foi a serpente que o Senhor criou, então queria colocar a culpa ali no Senhor. Esse homem, morto moralmente, ele perde todo o sentido daquilo que é bom. E tudo aquilo que ele faz, que maquina no seu coração, passa a ser mal, como vai nos dizer Gênesis capítulo 5. E toda a Escritura, né, o Senhor Jesus frisa bastante isso aí. E o homem morre também eternamente. Porque agora, não somente física, moralmente, mas ele está condenado ao inferno. Ele está condenado à ira de Deus. Então, é um dilema muito grande pelo qual a humanidade passa agora, né? A epopeia da humanidade está agora num dos capítulos mais complicados, o mais complicado, na verdade, desde sempre. Então, parece frustrar os propósitos de Deus ao criar o homem, mas a gente sabe que não é assim. Então, deveria ter alguma maneira ali de se resolver esse problema, mas isso só é possível se houver uma satisfação, uma compensação pelo pecado. Ou seja, quem peca tem que pagar. Quem levanta uma dívida tem que pagar essa dívida. Quem peca contra Deus tem que receber a punição das mãos do Senhor, do juiz, que é o próprio Deus. Em outras palavras, deve-se fazer algo pelo qual a ofensa causada pelo pecado humano possa ser expiada, aniquilada, paga de uma vez por todas. Então é essa a exigência que nós vemos para que possa haver perdão. E o homem, ele não pode suprir, ele não pode satisfazer a Deus. Como eu disse, ele agora caído, ele agora em estado de depravação, em estado de maldade, de iniquidade, ele não pode satisfazer ao Senhor pagando com o seu sangue por aquilo que ele fez. Porque ele não é mais digno, ele não é mais puro, então ele não pode retornar àquele estado anterior. Então o homem ele não pode fazer nada, ele não possui recursos necessários para tanto, para que ele pudesse ali pagar pela dívida com Deus. Mas Deus, por outro lado, ele possui tudo o que é preciso para prover satisfação necessária. Ele, como nos diz as Escrituras, é 3 vezes santo, ele é Deus perfeito. Então, um Deus homem, ele possuiria toda a capacidade como Deus e a tarefa como ser humano para pagar o preço exigido. Como a gente já viu, né? O homem tinha que ser puro e ele tinha que ser obediente para poder pagar pelo pecado que ele havia cometido. O homem ele não estava mais no estado de pureza. E obediência ele também não era mais capacitado a ser. Ele estava agora escravizado pelo pecado. Então era necessário alguém que fosse puro
e que fosse perfeitamente obediente. E Deus provê então essa pessoa, esse Deus homem, que é Deus, porque é puro, é santo, é perfeito, e é agora um ser humano, e um ser humano que nunca pecou e que por isso pode tomar essa tarefa e ser obediente a Deus para pagar esse preço que era exigido. E a gente vai observar que preço é esse. Portanto, meus queridos, a encarnação de Deus, ela acontece para que a satisfação necessária possa se realizar, a exigência ali para o perdão pudesse se realizar e o homem pudesse ser salvo, como a gente vê em Romanos 3, 26. Se você puder olhar nessa figura aqui embaixo, né, da página Full of Eyes, né, de um pastor americano, você consegue observar bem o que é que nós estamos querendo dizer aqui, ou como essa imagem aqui que vocês estão vendo agora. Esse Deus homem, que nós conhecemos, da palavra de Deus nos apresenta ele, é Jesus Cristo. Ele então, sendo perfeitamente Deus, perfeitamente homem, perfeito no que diz respeito à sua santidade e plenamente obediente por ter sido um homem que nunca pecou, ele agora é capacitado, ele é apto para poder pagar no lugar do povo de Deus, para poder pagar naqueles a quem Deus iria salvar, para que assim alcançasse, comprasse o nosso perdão. Então, basicamente, o que você está vendo aí nessa imagem é a realidade das Escrituras. Jesus Cristo, ele recebe tudo aquilo que nós deveríamos receber, toda a pena em nosso lugar, para que nós não fôssemos atingidos, para que nós fôssemos beneficiados com o perdão. Como nos diz a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 3, versículo 26. A Bíblia diz o seguinte: para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. E esse texto é maravilhoso, porque ele nos explica muito bem como funciona a dinâmica do perdão. Deus, ele só nos aceitou, ele só nos perdoou, porque ele foi o justo e também o justificador. Ele foi o justo porque ele é o juiz que exige que seja pago um preço pelo pecado, para que o pecado não fique impune, para que não haja injustiça sobre a terra que ele criou, mas ao mesmo tempo ele é o justificador, porque ao tempo que o homem não poderia pagar pelo seu pecado, ele então se oferece, ele dá o seu filho para morrer em nosso lugar, e esse filho morre em nosso lugar, paga a nossa pena e então se torna o nosso justificador, ou seja, aquele que nos purifica de todo o pecado, aquele que nos justifica, aquele que nos limpa de uma vez por todas de toda culpa, de todo vestígio de rebeldia que Adão cometeu e que todos nós passamos a cometer por uma questão de natureza. Então Jesus, ele é o justo e também o justificador. Deus é o justo e o justificador. Ele é o que cobra, mas ao mesmo tempo ele é aquele que recebe a pena em nosso lugar. Nós louvamos a Deus por causa disso. Louvamos a Deus por aquilo que ele fez por meio de Jesus Cristo. Isso é indescritível, né? Isso é a verdadeira prova de amor, como nós podemos ver nas Escrituras Sagradas. E a gente observar esse fator, né, observar esse fator da palavra de Deus, é maravilhoso. Jesus, ele recebe a pena em nosso lugar, ele paga o preço em nosso lugar, para que nós pudéssemos estar livres e puros diante de Deus. Isso é maravilhoso, isso é indescritível, meus irmãos. Então, a gente precisa compreender o que Jesus fez, entender o que é esse perdão para as nossas vidas. Vamos lá colocar agora em pontos bem específicos para que os irmãos possam compreender aí nas suas casas. A Bíblia nos diz que o homem, ele é pecador e todo pecador é um devedor espiritual. Ele está em dívida com Deus. Como vai nos dizer Mateus 6, versículo 12, o Senhor Jesus nos ensina a orar e ele diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Então, nós não somente temos devedores, nós somos devedores diante de Deus. Todo pecador é um devedor espiritual, porque ele recebeu de Deus uma tarefa na sua criação, de louvar o Criador, de bendizer o Criador, mas ele não faz isso. Pelo contrário, ele opta por ofender a glória de Deus com seus pecados. Desde o primeiro homem isso acontece e até o último homem que nasceu nessa face da terra, isso infelizmente ainda vai acontecer. Todos somos devedores espirituais. A palavra de Deus também nos diz que uma pessoa ela se torna devedora quando ela transgride a lei de Deus, ou seja, quando ela se mostra rebelde a Deus, quando ela avança aquilo que Deus ordenou,
quando ela desfaz não somente da ordem, mas também de quem deu essa ordem. Né? A gente observa que o pecado, ele não é somente uma real desobediência ou comer de um fruto proibido, mas é a rebelião do ser humano contra o seu Criador. E a gente vê isso acontecer a todo momento. Então a Bíblia vai nos mostrar isso aí. Todo pecado é transgressão à lei de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 4, a Bíblia diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei de fato. O pecado é a transgressão da lei. O pecado é essa transgressão, esse avanço, essa rebeldia, essa ofensa à lei do Senhor. E por que a gente fala lei do Senhor? Porque nós estamos falando aqui dos 10 mandamentos, né, daquilo que Deus ordenou no Antigo Testamento, porque a lei de Deus, ela é tão somente a revelação do caráter de Deus. O que Deus gosta e o que Deus não gosta. Então, quando nós estamos transgredindo a lei de Deus, quando o homem transgride a lei de Deus, ele está justamente fazendo aquilo que Deus não gosta. E assim ofendendo a glória do Senhor que nos fez para o seu louvor. Então, é terrível a gente parar para pensar nisso. A gente deveria se atentar um pouco mais no quão grave é o pecado, no quão terrível é o pecado. E isso é algo, meus queridos, abominável aos olhos de Deus, que é 3 vezes santo. Nem os anjos podem olhar para Deus. Os serafins, ali na descrição de Isaías capítulo 6, eles temiam olhar para Deus, porque eles sabiam da santidade do Senhor, da pureza, da glória dele. E nós, seres humanos, criados à sua imagem e semelhança para mostrar a toda a criação a glória do Criador, somos aqueles que mais o ofendemos, somos aqueles que mais vamos contra os seus desígnios. Nós somos aqueles que mais fazem com que o seu nome seja envergonhado, com que o seu evangelho seja zombado. Nós somos, infelizmente, um povo que se volta contra o seu Senhor, que nega o seu Senhor. E a Bíblia nos diz que por causa disso nós estamos em dívida com Deus. Ele vai cobrar ao homem tudo aquilo que o homem fez. Ele vai exigir do homem tudo aquilo que o homem fez. A palavra de Deus nos fala de várias figuras desse tipo, e uma delas é justamente ali a figura da plantação. Né? E a gente sabe que aquilo que você plantar, você vai colher. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, o que nós enquanto humanidade, né, enquanto o homem tem feito, ele vai colher diante do Senhor, a não ser que ele seja perdoado. Então, é isso que a palavra de Deus ela vai nos esclarecer aqui. Né? Uma pessoa ela se torna devedora quando ela transgride a lei de Deus, e para isso, somente perdão. Cada pessoa que peca precisa então suportar a culpa da sua própria transgressão. Como eu estava dizendo, né? Quem pecar vai pagar, nos diz as Escrituras. Ezequiel capítulo 4, ou capítulo 18, versículos 4 e 20, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: pois todos me pertencem, tanto o Pai como o Filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Aquele que pecar é que morrerá, diz o versículo 20. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Então Deus vai cobrar de cada um aquilo que se procedeu, aquilo que foi feito em cima da terra, que Deus criou para que vivêssemos para o seu louvor. Então Deus ele vai fazer com que cada um suporte a sua própria transgressão e o justo castigo do pecado resultante. E aí o castigo do pecado, né, o salário do pecado, como nos diz Romanos 6:23, é a morte. Ou seja, tudo que o homem fizer, tudo que o homem operar, todo feito humano vai tão somente contribuir, né, aquilo que foi feito longe de Deus e não for para a glória de Deus, vai contribuir para que ele receba um gordo salário no fim da sua vida. E a palavra diz que esse salário, esse pagamento devido é a morte, é a condenação eterna. Então a palavra nos mostra isso aí. A Bíblia nos diz ainda que ele ocupa a posição de pecador aos olhos de Deus. Esse homem, né, pecador, ele ocupa essa imagem, essa figura, né, essa posição diante de Deus, e ele perde a sua comunhão com o Senhor. Então o pecado leva o homem a perder a comunhão com Deus. Né? Ele que antes estava ali junto de Deus e via a criação de Deus lá no Éden, desde a queda se tornou afastado do Senhor, como nos diz Isaías 59, 1 e 2 e João 1:6. Isaías 59 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir.
mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados esconderam seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Então o profeta aqui está dizendo, olha, não é a falta de bênção de Deus, é justamente o contrário, é o pecado de vocês que tem levado vocês a essa situação, né? Falando ali ao povo de Israel, e isso também há um contexto geral. 1 João capítulo 1, versículo 6, a palavra do Senhor nos diz que se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então aquela pessoa que diz, eu amo a Deus, né? eu sou servo de Deus, Deus é meu protetor, mas andar em trevas, ou seja, ter uma vida de pecaminosidade, estar longe de Deus no sentido do seu perdão, da sua graça, essa pessoa é uma mentirosa. Ela mente para si, se assim for possível, ela mente também para os outros. E a Bíblia diz que não pratica a verdade. Né? Aquela pessoa que vive no pecado, que é escrava do pecado, ela não tem comunhão com o Senhor. Ela não tem relacionamento com Deus, nos diz as Escrituras. E aí quando eu falo de ter uma vida de pecado, né, não estou falando de você nunca pecar. Infelizmente esse é um estado que a gente está propenso a isso, né, por conta da nossa queda, por conta da natureza pecaminosa, mas a Bíblia está falando aqui de pessoas que vivem deliberadamente no pecado, que estão longe de Deus, afastadas de Deus, e que amam o seu pecado, e que vivem em função do seu pecado, dos seus vícios, da sua carne. Então é isso que a gente precisa compreender do perdão. Todo pecador é um devedor espiritual, porque ele transgrediu a lei de Deus, e a culpa disso, né, ele é quem tem que receber, ele quem tem que acatar, e ele está totalmente afastado do Senhor. Essa é a situação do homem natural, essa é a situação daquele que não tem ao Senhor Jesus, essa é a situação daquele que não foi perdoado. A boa nova, meus queridos, do Evangelho, é que Jesus ele pagou o preço pelos nossos pecados com a sua morte na cruz. Então, o homem ele deveria receber toda a pena de Deus, tudo aquilo que ele fez contra o Senhor, né, ofensa contra o Senhor, mas quando chega na hora dele pagar, ele não paga. E isso é maravilhoso. Essa é a boa notícia do Evangelho. A conta que nós tínhamos com Deus, nós não vamos precisar pagar. A dívida que nós tínhamos com o Senhor, nós não vamos precisar pagar nenhum centavo sequer. Porque ao tempo em que nós estávamos ali com essa dívida sobre nós para pagarmos, Jesus, ele paga em nosso lugar. Ele recebe a punição, o salário do pecado em nosso lugar, para que agora nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ser perdoados. Jesus, ele vem, ele vive uma vida obediente, perfeita obediência ao Pai. Ele mesmo dizia, a minha vontade é fazer a vontade do Pai, né? Minha comida e minha bebida é fazer a vontade do Pai. Ele, falando ali com fariseus, né, escribas e fariseus, ele mesmo diz, olha, quem dentre vós me convence de pecado? Então ele viveu essa vida perfeita e sem pecado. E ele morreu em nosso lugar, como alguém que, puro, santo, sem mácula alguma, pagava pelo nosso preço, assim como o homem era originalmente antes da queda. Então Jesus ele é essa oferta perfeita. Jesus ele é esse pagador perfeito. Ele é aquilo que nós chamamos, né, de um avalista. Ele é esse avalista perfeito. Ele paga em nosso lugar aquilo que nós não poderíamos pagar. Ele recebe em nosso lugar a condenação que nós deveríamos receber. A palavra de Deus ela vai nos dizer, meus queridos, no Salmo 5 e Salmo 7, que o homem ele pecou contra o Senhor, e por causa disso, Deus ele teria que fazer esse homem pagar. Né? Deus teria que fazer o homem arcar com aquilo que ele fez contra o Senhor. E os Salmos 5 e 7, eles dizem que Deus ele estava com a sua espada ali afiando. Né? Ele estava afiando a sua espada dia após dia, pronto para poder acertar pecadores, para poder desembaiar a sua espada e destruir pecadores. O salmista também nos diz que Deus ele estava com o seu arco entesado, ou seja, ele já tinha puxado a corda do seu arco e estava já com as mãos tremendo ali, prestes a soltar e acertar o pecador, que éramos nós. Mas ao tempo em que nós deveríamos receber isso, nós não somos aqueles que recebem essa punição, porque Jesus ele paga em nosso lugar. É como a ideia, meus queridos, de uma cadeira elétrica, por exemplo. Né? Nós estávamos no corredor da morte, prestes ali a sermos mortos pelos nossos crimes, pelos crimes que nós cometemos, mas no último momento alguém se levanta e diz, olha, não, eu vou pagar no lugar dele. E aí então Jesus,
ele se senta naquela cadeira, em nosso lugar, ele ouve a sentença que era nossa, e aí então a chave é ligada e ele é morto no nosso lugar. Foi isso que aconteceu ali na cruz. Mas mais do que simplesmente o fato de Jesus ele ter pago a morte física em si, ele pagou debaixo da ira de Deus. A palavra vai nos mostrar que essa espada acertou o coração de Cristo, que essa flecha que Deus estava segurando, ela acertou o coração do Salvador, que durante aquelas 6 horas em que ele estava crucificado, Jesus Cristo ele passou toda a eternidade debaixo da ira de Deus, em 6 horas. Tudo o que aquelas pessoas que não creem em Cristo, infelizmente vão para o inferno, vão passar durante toda a eternidade, Jesus passou pelos seus em 6 horas ali, naquele maldito madeiro, no Gólgota. Então é essa a salvação que Jesus compra para nós, é esse o perdão que Jesus compra para cada um de nós. E aí qual é o resultado disso, né? Qual é o resultado de Jesus pagar em nosso lugar? Deus aceita a morte do seu filho, ele aceita o sacrifício do seu filho como pagamento de nossos pecados. E ele nos livra então da culpa das nossas transgressões. Se nós estávamos em dívida com Deus, Jesus então paga em nosso lugar, o que vai restar a ser pago? Absolutamente nada. E é por isso que na cruz, meus queridos, o Senhor Jesus ele diz lá em João capítulo 19, versículo 30, e esse foi o penúltimo brado do Salvador sobre a cruz, e ele diz o seguinte, tetelestai. Essa é uma palavra grega que significa está tudo consumado. E significa que essa palavra era usada ali no contexto justamente de fiação, né, de pagamento de dívidas. Uma pessoa que devia ao Estado, essa dívida poderia ser financeira, mas também poderia ser um crime que ela cometeu. Essa pessoa ela era condenada. E a maioria das condenações ali no Império Romano era a morte. E aí então pegava-se a lista, né, de pecados, de crimes que aquela pessoa tinha cometido após a sua morte, e alguém escrevia e colocava um selo, tetelestai. E essa palavra significa está tudo consumado, está tudo pago, não há mais dívida alguma, ele já morreu pelo pecado. E foi isso que Jesus disse lá na cruz antes de entregar o seu espírito e morrer. Está tudo consumado, está tudo pago. Aquilo que o meu povo devia a Deus, devia ao Pai, agora está plenamente pago. E então, meus queridos, o Senhor aceita o sacrifício de Cristo, ele aceita o preço que Jesus pagou. E agora nós não somos mais infratores da lei ou devedores diante de Deus. Nós não devemos mais nada ao Senhor, nós não temos mais nenhuma dívida, nada a ser cobrado diante do Senhor. E então nós somos perdoados. Isso é perdão, de acordo com as Escrituras. É o pagamento completo de toda a nossa dívida. Mas esse pagamento não foi feito por nós, foi feito por outro. Foi feito por Jesus Cristo, para que nós agora estivéssemos diante de Deus inculpáveis, diante da sua presença, santos diante dele. E agora, quando Deus olha para nós, ele não vê mais o nosso pecado, mas ele vê a Jesus Cristo que pagou o nosso preço em nosso lugar. E por causa disso, ele nos olha com amor, com perdão, com graça. É o que nos diz, meus queridos, Colossenses capítulo 2, versículo 14. E a palavra de Deus nos diz aqui o seguinte: e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Então, observe aqui o que o apóstolo Paulo está falando aos Colossenses acerca do que Cristo fez na cruz do Calvário. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, ou seja, aquilo que a lei exigia de nós, o qual nos era contrário, removeu esse escrito de dívida no meio de nós, cravando-o na cruz. Jesus riscou aquilo que nós tínhamos com Deus. Ele pagou de uma vez só. E agora todos os nossos crimes, os nossos pecados, as nossas ofensas estão ali limpos. A nossa lista de dívida está agora manchada de sangue porque ela foi cravada na cruz do Calvário. Isso é o perdão, isso verdadeiramente é perdão. Isso é maravilhoso. Deus ele não exige de nós, meus queridos, ele não cobra de nós, ele não vai no último dia exigir de nós alguma coisa que nós tenhamos feito, deixado de fazer, porque foi tudo pago por Jesus Cristo. Isso é perdão. O perdão, então, meus queridos, ele é um ato no qual o ofendido livra o ofensor do pecado.
liberta-o da culpa pelo pecado. Né? É isso que o perdão é. É um ato no qual o ofendido, que é Deus, livra o ofensor, nós, do pecado. O ofendido liberta da culpa aquele que é pecador. Ele nos liberta da culpa do pecado. E esse é o sentido pelo qual Deus ele se esquece do pecado quando ele perdoa. Como diz Hebreus capítulo 8, versículo 12, e a Bíblia nos diz aqui o seguinte: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei mais. Essa é a promessa da palavra do Senhor. Porque Jesus já pagou, agora não tem mais nada a ser cobrado. Então Deus se esquece dos nossos pecados. Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Ele nos libertou da culpa do pecado. E isso não quer dizer que a memória de Deus seja fraca, né? Ou que Deus seja esquecido. Não é essa a ideia aqui. Por exemplo, Deus ele se lembrou do pecado de Davi, quando ele pecou ali, né, com Batseba e com Urias, causando a morte de Urias. E ele se lembra mesmo depois de tê-lo perdoado. E agora cabe a nós entender o que, né? 1 Reis 15:5, a palavra do Senhor diz: porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor, e não se desviou de tudo que lhe ordenou em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias, o heteu. Então, quando Deus se esquece dos nossos pecados, isso quer dizer que ele não leva mais em consideração. Isso não quer dizer que ele não se lembre no sentido de saber que aquilo ali aconteceu, né? Então, é importante a gente observar esse ponto aqui. Pelo perdão, Deus liberta a pessoa perdoada da dívida do seu pecado. Ou seja, ele cessa de imputar a culpa desse pecado à pessoa perdoada. Deus não vai mais me cobrar pelos pecados que eu cometi, que eu cometo, que vou cometer até o fim da minha vida, infelizmente. Deus ele não vai mais me cobrar, ele não vai mais imputar a mim a culpa desses pecados, porque todos eles já foram postos sobre Jesus. Romanos capítulo 4, versículo 7 e versículo 8 nos diz isso. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputará o pecado. Isso é Paulo fazendo uma citação justamente para tratar da nossa realidade diante de Deus por meio daquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Então, nós temos os pecados cobertos. Isso quer dizer que Jesus nos cobriu. Ele cobriu os nossos pecados, no sentido de que agora eles estão ocultos a nós. Eles estão ocultos porque eles não são mais cobrados de nós, eles não pesam a nós. E a palavra diz, é bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputará o pecado, ou seja, não culpará, não colocará sobre ele a culpa, o peso do pecado. E esses são todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Então, meus queridos, quando nós falamos do perdão, a gente fala logo de quem é que nos perdoa. Aí a gente observa o poder para perdoar. E a palavra nos mostra que o nosso pecado é contra Deus. Ainda que você faça alguma coisa contra o seu irmão de igreja, contra o seu cônjuge, contra o seu filho, sobretudo o seu pecado é contra o Senhor, que criou você para estar num estado diferente do que você está. Pecado, essa palavrinha, né, ela significa exatamente errar o alvo. Deus estabelece alguma coisa para as nossas vidas, mas em vez de vivermos aquilo que Deus quer de nós, nós seguimos uma direção totalmente diferente. Então isso é pecado, né? Você errar o alvo daquilo que Deus projetou para você. Então, todos nós pecamos contra Deus. Porque nós estamos dizendo com o pecado, seja ele o mais simples que pareça ser, nós estamos dizendo, Deus, eu não concordo com a tua palavra. Eu não concordo com o Senhor. Eu não concordo com aquilo que o Senhor diz que é bom e que é reto. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero viver de acordo com a minha vontade. Eu quero ouvir o meu coração. Esse é o grande problema do pecado, né? Então, todo pecado é contra Deus. É a Ele que nós ofendemos. É a Deus que nós estamos ofendendo com os nossos atos. Portanto, só Deus tem a prerrogativa de perdoar pecados. Só Deus é quem pode perdoar o mal feito do ser humano. É como nos diz o Salmo 103, versículo 3. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. É somente Deus quem tem autoridade para perdoar pecados. E quando o Senhor Jesus ele diz ali que Ele tem poder para perdoar pecados, lá em Marcos 2,10, e Ele fala ali para aqueles homens, né? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, tem autoridade, né, sobre a terra,
para perdoar pecados. Aí ele fala ali, aquele paralítico levanta e anda. Jesus estava ali dizendo que ele era Deus. Ele não apenas estava demonstrando que nós só conseguimos o perdão através dele, de Jesus, como ele mesmo estava se dizendo Deus. Ele estava se mostrando Deus. É importante a gente observar que aí, na sua... Você vai observar aqui na... Deixa eu só colocar aqui. Você vai observar aqui, ó, que Jesus, ele fala de si mesmo como o Filho do Homem. Né? Ele diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados. Quando ele está dizendo isso, né, quando ele faz essa afirmação, ele não estava querendo dizer que era um homem comum. Né? Isso é muito importante. Observe que aqui na citação e também na sua Bíblia, Filho do Homem vai estar com letras maiúsculas. Por quê? Ele não estava querendo dizer que ele era um filho de carpinteiro, que ele era o filho de José, mas ele estava querendo dizer que ele era o cumprimento da profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Quando a Bíblia nos fala que viria alguém com a imagem de filho do homem e que reinaria, que governaria para todo sempre e traria a paz de Deus para toda a terra. E essa é a profecia que Daniel tinha, mostrando justamente que o Messias viria, que esse Messias viria da parte de Deus, que ele seria o próprio Deus, mas com forma de homem, né? Alguém ali que seria um homem perfeito. Então Jesus, quando ele se diz filho do homem, ele está falando disso. É tanto que todas as vezes que você observar filho do homem no Novo Testamento, você vai ver afirmações divinas ali juntas dessa palavra, né? dessa expressão. Jesus está dizendo aqui, vocês vão ver que o Filho do Homem, ele é Deus, porque ele é o único que tem poder para perdoar pecados. Ele tem poder sobre a terra para perdoar pecados. Alguns dos textos a gente vai ver, né, que vocês vão ver o Filho do Homem descendo das nuvens do céu com poder e grande glória e coisas desse sentido. Né? Então, Jesus está dizendo aqui que ele é Deus, não somente porque ele se declara como Filho do Homem, de Daniel 7,13, mas também porque ele era aquele que, como Deus, era o único que poderia perdoar pecados. Então, o perdão, ele é dado por Deus e ele só pode ser propiciado por meio de sangue. E aí, quando a gente fala, né, de propiciado, essa palavra propiciar, é exatamente essa noção. É você providenciar alguma coisa substitutiva. Né? Isso é o caráter do sacrifício de Cristo. Então, o perdão, ele é propiciado, ele é proporcionado a nós através do sangue. E isso já nos era ensinado desde o Antigo Testamento. Quando a palavra do Senhor vai nos dizer ali que para que o povo de Israel tivesse o perdão dos seus pecados, eles deveriam sacrificar um cordeiro sem mácula. E que o sangue desse cordeiro deveria ser vertido. E a palavra nos fala também de um tipo de sacrifício onde esse cordeiro era levado para fora da cidade para morrer ali, fora do arraial. Então a mesma coisa acontece com Cristo. E o próprio João Batista, né, lá em João 1,29, quando vê, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele então é entregue em nosso lugar e ele verte o seu sangue e ele morre fora do arraial para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados. É interessante que esse cordeiro, que era morto ali, né, como parte da cerimônia do povo de Israel, esse cordeiro ele deveria ser levado para fora do arraial, mas antes o sacerdote colocava sobre o cordeiro os pecados do povo. Era uma cerimônia onde ele impunha as suas mãos ali sobre o animal, transferindo os pecados do povo e os dele para o animal, e então esse animal era levado para fora da cidade, lá ele era morto. Nós fizemos a mesma coisa. Né? Em Cristo nos foi proporcionada a mesma coisa. Nós transferimos os nossos pecados para os lombos de Jesus, e ele é levado para fora do arraial, e lá ele é morto pela ira do Pai. Por isso que Isaías 53, versículo 10, a palavra do Senhor vai nos dizer, né, que aprove a Deus moer e esmagar o seu filho, fazendo-o enfermar. Então, Deus, ele moeu e esmagou o seu filho em nosso lugar. Ele fez o seu filho pagar o preço que nós devíamos a Deus, para que nós hoje tivéssemos perdão. Isso é maravilhoso, isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 9, versículo 22, vai nos dizer exatamente isso. A palavra do Senhor nos diz: sem derramamento de sangue não há perdão. Nós só podemos ser perdoados porque Jesus Cristo pagou com seu próprio sangue naquela maldita cruz. Nós só podemos receber agora as bênçãos, a salvação, o amor de Deus, porque Jesus pagou em nosso lugar.
nós nunca conseguiríamos, nem com uma vida inteira de boas obras. Você, meu querido, que porventura nos assiste e que ainda não é um cristão, não é um crente em Jesus Cristo, a sua vida inteira de boas obras, ainda que você dê todo o seu dinheiro para a caridade, nada disso vai lhe servir. Porque ou um sacrifício perfeito é colocado em seu lugar para que você tenha o perdão das suas dívidas, ou você mesmo vai pagar por toda a eternidade no inferno. Então a melhor coisa é se render a Jesus. Porque sem derramamento de sangue não há perdão. E ele já derramou o seu sangue de uma só vez para pagar por todos os nossos pecados, diz o autor de Hebreus. Então em Cristo nós temos representação, participação e substituição. Como é que isso funciona? O que é que isso quer nos dizer? Em Cristo nós temos representação, participação e substituição. Então, quando nós falamos disso, nós queremos dizer que, por meio do seu sacrifício, Cristo ele se tornou o nosso representante. Ou seja, assim como Adão era o representante da humanidade, Jesus agora se torna o representante do seu povo, daqueles por quem ele morreria. Então, ele praticou as obras que nós deveríamos praticar. Por isso que Isaías vai nos dizer que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, porque a vida perfeita de obediência dele pagava no lugar da nossa vida de desobediência. Então ele, como representante perfeito, agora nos faz participantes da aliança com o Pai. Porque se por meio de Adão todos nós caímos, por meio de Jesus, que foi o contrário do que Adão foi, ele foi obediente, todos nós estamos elevados a esse estado de obediência, de bênção e de graça. Por isso, Jesus, quando ele ressuscitou e foi aos céus, ele levou a sua igreja junto dele. E a Bíblia já nos diz que nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Efésios capítulo 1. Então essa é a realidade dos filhos de Deus. Jesus é nosso representante, e agora o nosso representante está sentado à destra de Deus, e assim como o nosso representante está, nós também estaremos, é só uma questão de tempo. A Bíblia também nos diz que Jesus ele é participante. Ele é o nosso participante, né? Nós participamos dele também. Nós participamos da ressurreição de Jesus. Se ele levou as nossas culpas e morreu na cruz do Calvário, agora que ele ressuscitou, ele nos leva junto dele para o céu. Nós agora somos o corpo de Cristo. Nós estamos unidos a Cristo, como vai dizer o apóstolo Paulo. E nessa união, nós somos o povo de Deus. E onde Jesus está, nós também estaremos. E Jesus também é o nosso substituto junto ao Pai. Porque o que nós merecíamos, ele recebeu em nosso lugar. Para que agora, aquilo que Jesus conquistou, seja nosso. Nós recebamos. Então ele recebeu o que nós merecíamos, para que nós agora recebêssemos o que ele merece. Foi isso que Jesus Cristo proporcionou na cruz do Calvário. Por isso que a obra dele é tão maravilhosa, é tão benéfica, é tão gloriosa. Não há ninguém que possa se comparar àquilo que Jesus fez. Não há ninguém que possa se equiparar ao sacrifício de Cristo Jesus ali naquela cruz do Calvário. Então é isso que nós temos em Jesus. Nós temos perdão, nós temos representação, nós temos participação, nós temos substituição. Ele pagou tudo e por isso nós estamos livres. Esse perdão, e aí você pode agora estar se perguntando, né, pastor, eu quero esse perdão para a minha vida, eu quero experimentar isso, porque Jesus já conquistou tudo isso, agora eu preciso tomar posse, né? Eu preciso participar disso na minha vida. Uma questão que a gente precisa observar é que o perdão ele é condicional. Para nós, o perdão ele é condicional. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que o perdão ele está ligado à confissão, e essa confissão é derivada do arrependimento. Para que você seja perdoado por Deus, para que esse sacrifício de Jesus Cristo venha sobre a sua vida e você seja perdoado de todos os seus pecados, de toda a condenação, de toda a eternidade no inferno, de uma vez por todas, você precisa se arrepender. A palavra do Senhor, ela nos diz lá em Provérbios 28:13, que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. O arrependimento é exatamente você perceber que você é pecador, que você está nesse estado de queda desde Adão, que você só tem pecado contra Deus e agora você não quer mais isso. Você se arrepende, você se volta para o Senhor e clama a Ele que te salve. O arrependimento ele não é uma obra, o arrependimento na verdade é justamente uma consequência do agir de Deus na sua vida. Você ouvindo a palavra de Deus, você compreendendo essa palavra, o Espírito falando ao seu coração, você vai se arrepender e vai crer no Senhor Jesus Cristo.
né? Você vai se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor. E quem confessa os seus pecados e os abandona, quem se arrepende deles, encontra misericórdia. Atos capítulo 3, versículo 19, a ordem do evangelho é justamente essa, né? Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Né? Aquele que se arrepende tem os seus pecados cancelados, pagos, aniquilados de uma vez por todas. Essa é a promessa da palavra do Senhor. É importante a gente entender que o perdão de Deus, ele é condicional. Deus, ele perdoa livremente, no sentido de que ele não exige a morte do pecador, que responde a seu convite de salvação, permitindo que a morte de Jesus pague a pena por seus pecados. Contudo, né, para que a pessoa seja perdoada, é exigida fé, arrependimento como condições para o perdão do pecador estranho. Então, para que você saiba que você foi perdoado, você precisa ter essa consciência de que um dia você se arrependeu e você creu em Jesus Cristo. Essa é a única condição para que alguém seja salvo. Ninguém vai ser salvo por pena. Ninguém vai ser salvo porque um dia Deus vai olhar para a pessoa assim, né, lá no último dia e dizer: eu sei que você fez muita coisa, mas você também fez essa coisinha aqui de boa, né? Você fez uma boa obra aqui, você deu uma cesta básica para uma família necessitada, então por causa disso eu vou fazer com que essa boa obra sua passe por cima dos seus pecados. Impossível, certo? Isso não pode acontecer. Deus estabeleceu somente um meio para que o homem seja salvo, e esse é Jesus Cristo. É a morte de Jesus que paga pelos nossos pecados, pela nossa dívida. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer em Atos capítulo 4 que não há outro nome dado pelo qual devamos ser salvos. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo que só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E o próprio Senhor Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o homem só pode ser salvo por meio de Jesus. E para que ele saiba que é salvo, né, para que ele seja salvo, ele precisa se arrepender dos seus pecados e creia nesta verdade. Creia em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. E a gente observa isso em textos como Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E aí observe que aqui a questão de ser batizado não é um qualificador para a salvação, certo? Algumas pessoas entendem erroneamente isso, dizendo: eu só vou ser salvo quando eu for batizado. As águas vão limpar o meu pecado. Errado. Não é água que limpa o pecado, é sangue. É o sangue de Jesus. E quando o Senhor Jesus está falando aqui aos seus discípulos, né, ali, aqueles que estavam junto dele ali, quem crê e foi batizado será salvo. E se for batizado é justamente um complemento da fé. Porque ao tempo que você se arrepende e crê em Jesus Cristo, você vai querer viver para Jesus. E a ordem que Jesus deixou para os seus discípulos é que eles fossem batizados. Então, observe que o final do versículo ele já deixa isso bem claro. Quem não crê será condenado. Ele não está dizendo quem não crê e não for batizado. Né? Ele está dizendo que aquilo que qualifica alguém à salvação, né, entre aspas, é a crença, é a fé em Jesus Cristo. Então, para que você seja salvo, você precisa se arrepender e crer no Evangelho. Atos capítulo 2, versículo 38, diz exatamente isso que nós estamos meditando aqui. Pedro prega ali para aquelas pessoas no dia de Pentecostes, e a palavra de Deus nos diz que logo após aquilo, aqueles homens tiveram seus corações compungidos, ou seja, eles se quebrantaram, o Espírito Santo quebrou o coração daqueles homens. E eles foram até os discípulos e disseram: o que é que nós podemos fazer para sermos salvos? E aí então Pedro respondeu, como diz o texto aqui embaixo: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então observe qual é a qualificação aqui: arrependam-se para perdão dos seus pecados. Essa parte, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, ela é um complemento, né, como se estivesse em parênteses. Mas o que é importante para nós observarmos aqui, né, nesse sentido, é arrependam-se. Você precisa se arrepender para que você tenha o perdão dos seus pecados. Atos 8, né, de 35 a 38, vai narrar nesse capítulo 8 sobre o eunuco etíope que teve um encontro ali, né, com Filipe, e o Espírito levou Filipe ali, e Filipe começou a pregar a ele Isaías 53,
E porque o eunuco tinha perguntado de quem está falando esse texto aqui, né? Ele fala de si mesmo, do profeta Isaías, ou ele fala de outro? E aí então o texto diz que Filipe começou a anunciar Jesus Cristo por meio do Antigo Testamento, dizendo que aquela profecia era sobre Jesus. E quem seria esmagado debaixo da ira de Deus seria o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aí então a palavra vai dizer que aquele eunuco creu no Senhor Jesus, e ele falou então para Filipe: eis aqui a água, que me pede de ser batizado? E aí então Filipe respondeu: você pode, se crê de todo o coração. E aí então o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, em Atos 8, versículo 37. Então, mais uma vez a gente observa aí a fé somente, né, como necessária para a salvação. Romanos 10, 9 e 10, a palavra do Senhor também vai nos dizer isso. Se você confessar a Jesus como Senhor, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então observe aqui também um outro aspecto que a gente precisa atentar, é que não é simplesmente você dizer com a sua boca. Essa sua confissão, ela precisa estar casada com o seu coração, com a sua fé. Ela precisa ser, essa profissão de fé precisa ser genuína. Então é isso que Paulo está dizendo aqui, né? Então que depois desse versículo ele vai começar a questionar, né? Como é que eles vão crer se ninguém prega? Mas ele está dizendo aqui, olha, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que ele ressuscitou dentre os mortos, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, né? Você crê no seu coração e então você confessa com a sua boca para a salvação, né? Primeiro você crê e confessa, Paulo está dizendo aí aos romanos. Então isso é que é o perdão, essa é a condição para o perdão. Louvado seja Deus, porque até mesmo a fé, até mesmo o arrependimento são dons dele. Ele coloca em nossos corações. Nós estávamos num estado de queda tão terrível que até mesmo essas coisas são dom de Deus. Deus abre os nossos olhos para que vejamos a glória de Jesus Cristo e creiamos nele, nos entreguemos a ele. Então louvado seja Deus, porque ele opera a salvação do início ao fim e nós podemos tão somente crer. É somente isso que precisamos fazer. Crer em Jesus, nos arrependermos dos nossos pecados ao vermos em sua santidade, em sua glória, e assim todas as bênçãos dele, toda a justiça dele nos cobre e nos faz agora não mais merecedores da ira de Deus, mas dignos do amor do Senhor. Isso é maravilhoso. Essa é a condição do perdão e Deus providencia essa condição para nós. Mas para que você saiba que você é salvo, ou para que você tenha noção de que você foi perdoado, muita gente às vezes se questiona sobre isso, né? Será que eu fui perdoado? Você precisa compreender isso. Um dia você sentiu em seu coração um terrível pesar, um terrível ódio pelo seu pecado, e naquele dia você disse: eu não posso me salvar, eu estou perdido, mas eu confio em Jesus Cristo. Me salva, Senhor. E aí então você sentiu o perdão dele, e esse foi o dia em que você foi salvo e que você foi perdoado. E se você ainda não sentiu isso, eu recomendo a você: ore a Deus, peça ao Senhor, para que você sinta o perdão do Senhor sobre a sua vida, que a glória de Jesus Cristo brilhe diante de você, para que você o veja como Ele é, para que você contemple a sua obra maravilhosa e confie somente nele, não em suas forças, não em suas obras, não no que você pode fazer, não no tempo que você acha que tem, mas confiar tão somente em Jesus e correr a Jesus e se agarrar a Jesus Cristo e confiar nele como a sua única esperança de salvação. Então, vamos lá avançando. O perdão, ele não é desculpa por pecado. Esse é um ponto que a gente precisa observar aqui de maneira muito clara. Perdão não é desculpa para o pecado. O que isso quer dizer? Quer dizer, pastor, então que Jesus perdoa, mas não desculpa a gente? Desculpa, né? Quando nós falamos aqui, o perdão não é desculpa pelo pecado, nós estamos querendo dizer justificativa, certo? O fato de você ser perdoado não quer dizer que você agora tem um vale night, que você tem agora uma permissão para pecar, certo? Não significa isso. O fato de nós sermos perdoados constantemente pelo Senhor não implica numa libertação para o pecado, mas a libertação do poder do mal sobre nós. Ou seja, eu não estou livre para pecar, eu agora estou liberto do mal, e por causa disso é que eu não tenho desejo de pecar, e eu não vou lidar com o pecado, eu não vou amar o pecado que me assedia tenazmente. É essa a ideia, certo? Quando nós falamos de perdão, ele
é a libertação da culpa do pecado, mas também a libertação do poder do pecado sobre nós. Ele não mais nos domina, ele não mais nos escraviza. Nós não temos mais prazer no pecado, certo? Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2 nos dizem exatamente isso. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? E aí o apóstolo responde, de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Se Jesus já pagou, se ele levou o nosso pecado, o poder do pecado na cruz e aniquilou toda a dívida que havia contra nós, por que agora nós vamos continuar no pecado? Ele já morreu, ele perdeu a graça. Agora o crente, ele desfruta de um estado de graça maravilhoso, onde ele passa a ter ódio pelo pecado. Ele odeia o seu pecado, ele odeia o mal que ele ainda pratica. E essa é uma realidade que a gente precisa compreender, meus amados. Infelizmente, deixa eu falar aqui mais perto de vocês, infelizmente, nós vamos ainda pecar. O fato de sermos perdoados, de sermos justificados, isso, infelizmente, não é ainda a glorificação que nós ainda esperamos. Nós ainda temos uma natureza pecaminosa dentro de nós. Nós ainda estamos sujeitos a essa carne e essa natureza adâmica. Todavia, essa natureza agora é suprimida pelo sangue de Jesus, pelo Espírito de Deus que habita no crente. Por causa disso, agora a gente passa a ver o pecado com outros olhos. Aí você pode dizer, pastor, qual é a diferença de alguém que está no mundo? E a diferença é muito clara. Alguém que está no mundo peca e gosta. Ele pode até se lamentar pelo seu pecado, mas porque ele teme a consequência nessa vida. Ele teme as represálias que vão ter da sociedade. E é um temor simplesmente moral, certo? É essa a ideia. E o crente não. O crente odeia o pecado, porque o seu pecado o prejudica na fé. Porque o seu pecado faz com que ele não cresça tanto quanto ele deveria ser. O seu pecado é sinal de que a sua santificação, de alguma maneira, falhou ali naquele dia. E sobretudo, o seu pecado é aquilo que levou Jesus Cristo para a cruz do Calvário. Nós meditamos no culto de Páscoa, na celebração de Páscoa, que Jesus morreu por causa das nossas transgressões. Então foi o nosso pecado que levou o nosso Jesus para morrer numa cruz. E por causa disso nós odiamos o pecado. A Bíblia vai nos dizer, lá no Sermão do Monte, que a primeira característica do salvo, é que ele se torna humilde de espírito, ou seja, arrepende-se da condição dele. E aí o texto diz que ele chora. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A Bíblia está dizendo ali, meus queridos, que aquela pessoa que percebe o seu mal, que percebe o seu pecado, e ela chora, ela se lamenta, porque ela não queria mais isso para si. Ela não queria mais estar sob essa condição. Ela já queria estar perfeita diante de Deus e poder estar junto de Jesus Cristo. Mas isso, meus amados, só vai acontecer na vinda de Jesus. Enquanto isso não acontece, enquanto Jesus não volta e nós somos transformados de uma vez por todas, nós vamos lutar contra o pecado. E Deus permite que assim seja, quer que assim seja, justamente para que nós o amemos cada vez mais e passemos a odiar cada vez mais essa condição pecaminosa. É interessante que quanto mais nós vamos vencendo o pecado, mais nós vamos odiando o pecado e mais nós vamos amando a Jesus. Porque o pecado me mostra o preço que o meu Jesus pagou em meu lugar. E então eu amo mais o meu Jesus e eu odeio mais aquilo que o levou ao Gólgota. Essa é a dinâmica das Escrituras. Então por isso que agora o pecado já não tem mais poder sobre nós não temos mais prazer nele. Nós agora podemos escolher não praticar o pecado. Essa é uma outra virtude da santificação, do Espírito que está em nós agora. Essa é uma qualidade, uma capacitação que aquele que não tem Jesus Cristo, esse não tem, ele é escravo do pecado, nós não. Então é maravilhoso, é maravilhoso isso para as nossas vidas. Nós morremos para o pecado. Então, meus queridos, o perdão, ele fala exatamente disso, de misericórdia. Mas ele não deverá ser confundido com a tolerância e permissão do pecado. O Senhor, ele perdoará ou ele punirá o pecador de acordo com a reação do pecador ao Evangelho, mas ele não tolera a iniquidade. Ou seja, o Senhor ele nos perdoa, mas por ele nos ter perdoado, agora nós passamos desse estado de morte para a vida, nós deixamos de praticar o pecado anteriormente, que nós cometimos anteriormente, e agora nós passamos a viver nesse estado de obediência ao Senhor, de justificação, de santidade.
E o Senhor Jesus ele deixa isso bem claro, né? João capítulo 15, versículo 22, ele vai dizer: se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado, ou seja, não tem justificativa, não tem aquela desculpinha esfarrapada que muitas pessoas dão: ah, eu pequei, mas por causa disso, por causa de fulano, por isso, por aquilo. Não existe isso. Se o pecado não tem mais poder sobre nós, agora nós vamos viver num outro estado. E ainda que caiamos, nós vamos reconhecer o nosso pecado, vamos clamar o perdão do Senhor e seremos perdoados. Né? Sentiremos mais uma vez o perdão sobre nós, porque perdoados nós já fomos. Então, meus queridos, perdão, ele também não é remoção das consequências temporais do nosso pecado. O fato de nós sermos perdoados de maneira divina, né? Olhando assim a esfera divina, a esfera eterna, não significa que nós agora estamos livres das consequências terrenas. E esse é um outro fator que torna o pecado tão terrível. Né? O homem que assassina o outro, ele pode arrepender-se e procurar o perdão. E Deus vai perdoá-lo, ele estará limpo diante de Deus, e ele vai para o céu depois da morte. Mas ainda assim, ele sofrerá o castigo temporal da lei humana. Ele vai ser preso, vai responder legalmente, né? Dependendo do crime, né? Aqui no Brasil, mas ele vai responder legalmente por aquilo que ele fez. Mesmo se perdoado, ele pode ter de passar o resto da sua vida na prisão. O perdão remove as consequências eternas do pecado, mas aqui nós ainda arcamos com aquilo que nós fazemos, né? Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Eu lembro de um caso, nós vimos em Missões Nacionais, de um irmão, né, um jovem que havia saído da igreja e se desviou, né, como popularmente se diz, e depois de um tempo ele se envolveu com tráfico de drogas, ele acabou cometendo suicídio, ou um homicídio, me corrigi, ele acabou matando uma pessoa. E ele se converteu, ele retornou para a igreja, e logo após a sua confissão pública de fé, né, ele foi como pastor, como missionário ali, para a delegacia se entregar. E ele foi preso, ele pagou por sua pena, até que houve a progressão, ele pôde sair. Então essa é a ideia. Né? A gente vê isso muito claro na vida de homens como Davi. Ele foi perdoado plenamente pelo Senhor e reconhecido como homem segundo o coração de Deus. Mas ainda assim, houve as consequências sobre o seu reino, sobre a sua família. A gente vê também o ladrão da cruz. Lá em Lucas capítulo 23, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus diz para ele: olha, hoje estarás comigo no paraíso. Mas ainda assim, aquele homem, ao final do dia, também morreu. Então a gente observa que o perdão ele faz isso, ele tira a consequência eterna do pecado. Mas ele não é, de maneira alguma, uma liberação para que você peque de graça. Eu já fui perdoado de todos os pecados, então agora eu posso pecar o quanto eu quiser. Quem fala isso nunca foi perdoado, nunca foi salvo. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criação. Ele é transformado perfeitamente e agora ele se parece com o Senhor. Então ele vai odiar o pecado. E 2, né, ele vai ainda responder aqui na terra pelas consequências do que ele faz. Se você trai a sua esposa e você se arrepende desse pecado, o Senhor vai te perdoar, mas ainda assim você pode ter as consequências dessa traição na sua vida. Né? Vamos imaginar a situação hipotética aqui: a amante engravida, o amante engravida, ou até mesmo a esposa opta ali pelo divórcio, né, para que ela passe o resto da vida só, mas não mais naquele ambiente com o marido. Então, ainda assim a pessoa vai passar por essas consequências aqui nesse mundo. Entretanto, diante de Deus, ela está limpa, pura, perfeita, como só Jesus poderia ser. Qual é a constância do perdão? Isso aqui também é um fator importante para nós, porque na conversão, o pecador ele se arrepende do pecado, ou seja, da sua condição natural e herdada de pecador. E a Bíblia vai nos mostrar isso, né, em Atos capítulo 20, versículo 21. A Bíblia diz: testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o pecador se arrepende do seu pecado, dele ter nascido pecador e dele pecar constantemente. João 8,34 diz: Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Né? Como as traduções mais conhecidas, né?
quem pratica o pecado é escravo do pecado. E Jesus está dizendo a condição humana, né? Você não se arrepende somente daquilo que você fez hoje, mas você se arrepende do fato de que você é um pecador de nascença, que a sua natureza é pecaminosa. E na vida cristã, o remido ele deve então confessar os seus pecados, ou seja, nomear cada um deles na presença de Deus em concordância e arrependimento sincero. Que você pode estar pensando, né, pastor? Eu pequei. O que é que eu faço agora? Será que o Senhor perdoou todos os meus pecados menos esse? Será que esse aqui não estava na conta de Jesus? Ou será que Jesus só perdoou a minha condição, ele só perdoou o meu pecado original, digamos assim, né, como pensam alguns religiosos, e o que eu faço ainda está na minha conta? Não, não é isso o que as Escrituras vão nos dizer. Aqui está o texto de 1 João 1,8, mas é 1 João 1,9, a gente vai observar ele agora aqui. A palavra do Senhor nos diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então você foi perdoado por Jesus Cristo, da sua condição de pecador e também de todos os pecados que você confessa. E para que você tenha isso na sua vida, para que você sinta a plenitude desse perdão na sua vida, você precisa confessar diariamente seus pecados. Por quê? Você vai estar ali se justificando diante de Deus, você vai estar pagando por pecados novos, ou você vai estar contando para Deus coisas novas? Não. Absolutamente não. Certo? Esse contexto aqui de 1 João, capítulo 1, versículo 8, vai até 1 João 2, 1, a palavra está falando aqui de uma atitude de vida. Não são somente atos, é uma atitude de vida. Ou seja, o versículo 8, por exemplo, de João diz, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E aí, 1 João 2,1 diz, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O que é que esse texto bíblico está querendo nos dizer? Eu estou falando aqui que é uma atitude de pecado, ou seja, uma vida de pecado. João estava querendo dizer o seguinte, se nós dissermos que nós não temos pecado, nós fazemos de Deus mentiroso. Se nós dissermos que nós não cometemos pecado, na verdade, se nós dissermos que temos comunhão com Deus e vivemos o pecado, ou seja, estamos numa vida de alguém que não demonstrou ter sido salvo por Jesus Cristo, não se arrependeu, não mudou de vida, né? Essa ideia, que arrependimento nos traz essa ideia de metanoia, né? Você fazer uma mudança completa na sua mente, também de atitudes. Se uma pessoa diz que ama Deus, que tem comunhão com Deus, mas vive uma vida de perdido, de mundano, como a gente viu no domingo, essa pessoa faz de Deus um mentiroso. E a verdade não está nela. Né? É isso que a palavra está dizendo. Essa pessoa ela é mentirosa, ela faz de Deus um mentiroso. Todavia, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então, pastor, eu só vou ter perdão do pecado que eu confessar? Não. Porque o tempo verbal no original desse se confessarmos os nossos pecados, ele é um tempo contínuo. Assim como uma pessoa que diz ter comunhão com o Senhor, mas vive praticando o pecado, não tem comunhão com Deus, aquela pessoa que anda com Deus e vive confessando os seus pecados, ou seja, tem uma vida de arrependimento, uma vida de contrição, uma vida de quebrantamento, que é justamente a característica de um salvo, como diz Mateus capítulo 5, versículo 3. Essa pessoa recebe o perdão de Deus, que é fiel e justo, para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então o salvo, ele sabe que é salvo justamente por isso. Ele constantemente está se arrependendo, ele constantemente se lamenta por aquilo que ele faz. Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Todas essas características envolvem o que João está dizendo aqui em 1 João, aqui na parte de baixo, em 1 João capítulo 1, versículo 9. Essa palavra, confessarmos, deixa eu colocar aqui, essa palavra confessarmos, ela vem da palavrinha grega e a raiz dela, né, dessa palavra, é homologel, e aqui está homologomen, e ela quer dizer
concordar. Essa palavra, né, homologel aqui, como está homologomen, ela significa, ela traz para nós, né, a ideia daquela palavra que a gente tem no português, homologar. Ou seja, concordar com, colocar uma assinatura, assinar embaixo, digamos assim, né? Você colocar aquilo ali como verdadeiro. E essa é a ideia. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor está querendo dizer que se nós concordarmos com Deus, que nós somos pecadores, admitindo o nosso estado, admitindo que nós somos pecadores, admitindo que somos incompetentes para nos salvar, e admitindo que se não for pela força de Deus nós nunca seríamos obedientes, Ele então perdoa os nossos pecados. Ou seja, o versículo está dizendo basicamente para nós se nós nos arrependermos, se nós crermos nele, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então isso é uma atitude de vida. Eu confesso meu pecado ao Senhor. Eu pequei, eu confesso meu pecado ao Senhor. E eu não vou ter um perdão novo. Eu só vou sentir em meu coração o perdão que eu já recebi em Cristo Jesus. Eu só vou ter em meu coração a certeza da graça de que o Senhor Jesus Cristo me perdoou. É essa a dinâmica das Escrituras, essa dinâmica na vida do crente, essa constância do perdão. Nós estamos num estado de perdoados e por causa disso nós vamos sempre nos arrepender, vamos sempre buscar a presença do Senhor e vamos sempre sentir o seu perdão maravilhoso. Isso é fantástico, meus irmãos, isso é maravilhoso. O perdão de Deus está à distância de uma oração. Ou o sentimento de perdão, né? Assim como Davi orava ali no Salmo de número 51, ele dizia, renova a alegria da tua salvação. Quando nós oramos pedindo perdão ao Senhor, é isso que nós estamos orando na verdade, para que o Senhor renove em nós essa alegria da salvação. Eu entendo que eu sou pecador, eu confesso diante do Senhor, eu clamo a Ele por misericórdia e eu sinto a maravilha, o gozo do perdão de Deus em Jesus Cristo. É essa a realidade das Escrituras. Então como é que a gente pode aplicar isso tudo para nós? Como é que nós podemos colocar isso na nossa vida, no nosso dia a dia? São algumas lições preciosas que nós precisamos aprender, meus queridos, já encerrando o nosso estudo. A primeira coisa é que Deus, Ele esquece do nosso pecado. Hebreus capítulo 10, versículo 17, a palavra diz, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Jamais. Deus jamais colocará novamente uma conta sobre nós, jamais nos cobrará sobre algo que já foi pago. Não se paga duas vezes pelo mesmo crime. Então, nós estamos perdoados. Né? Deus jamais se lembrará dos nossos pecados. Ele se esquece do nosso pecado. Então, ninguém, absolutamente ninguém tem o direito de usar esse pecado como um ardil na sua vida, lançando pecados perdoados no seu rosto. Ninguém pode vir até você cobrar algo pelo qual Jesus Cristo já te perdoou, algo pelo qual você já se arrependeu, algo pelo qual já houve mudança em seu coração. Esse é o efeito do pecado em nós, né? Ele muda, o efeito do perdão sobre nós, a verdade, ele muda o nosso caráter, ele muda a nossa vida. É a transformação que só o Espírito de Deus pode causar. Então ninguém pode lançar isso sobre você. Você está perdoado. Nem mesmo Satanás tem autoridade para fazer isso, ainda que ele faça isso, né, como um acusador das nossas almas, aquele que quer lançar diante de nós os nossos pecados, mas a Bíblia diz que eles já estão perdoados. E por causa disso ninguém pode cobrar. Ninguém. E a própria Escritura nos diz, não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Já não há mais nenhuma condenação. Nós estamos livres plenamente em Jesus Cristo. Deus, Ele lança os nossos pecados num lugar bem distante e de difícil acesso. E Ele faz isso para que nós também o esqueçamos. Em Miqueias 7, 18 e 19, a palavra diz, quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Maravilhoso isso, né? E a gente observa aqui, Deus é aquele que perdoa o pecado e esquece da transgressão. E, de novo, Ele vai ter compaixão de nós e vai pisar as nossas maldades ou as nossas iniquidades, dependendo da tradução. Então, se Deus faz isso e Ele refaz isso, isso quer dizer que nós também podemos nos esquecer do pecado.
Obviamente tem um sentido nisso, né? O esquecer do nosso pecado não significa que agora a gente vai ter amnésia. Não dá. Infelizmente, muitos de nós vão viver com aquilo na mente, aquilo que nós fizemos de terrível diante de Deus, que nos envergonha. Isso vai ficar diante de nós e vai nos acusar, no sentido de fazer-nos sentir dor pelo pecado. E isso não é de todo ruim, né? Porque se nós nos lembramos de onde nós viemos, nós sabemos por que estamos aqui, né? E nós damos valor ao estado onde nós estamos. Então não é de todo ruim. Todavia, ele não deve mais nos trazer medo. O pecado ele não deve mais nos trazer pavor de condenação. Se você é um crente genuíno em Jesus Cristo, se você foi salvo de verdade, está agora nesse caminho de santificação, não tema mais os pecados do passado, porque todos eles foram aniquilados por Jesus Cristo. Então é essa a lição preciosa para nós. Por isso, meus queridos, nós agora devemos imitar o exemplo do Senhor e perdoar como Cristo nos perdoou. Efésios capítulo 4, versículo 32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Isso nos ensina, meus queridos, que nós não temos o direito de guardar rancor de ninguém. Se o Senhor me perdoou, se o Senhor me salvou, por que que eu vou então ficar chateado com alguém que fala algo mal contra mim? Alguém que de alguma maneira quer me prejudicar? Alguém que, por não me conhecer, inventa uma calúnia a meu respeito, ou qualquer outra situação, seja ela quão terrível for. Eu não tenho direito de guardar rancor contra ninguém. Eu não tenho. E o próprio Senhor Jesus nos ensina a orar isso, quando ele diz ali: perdoa as nossas dívidas como temos perdoado os nossos devedores. O sentido da oração do Pai Nosso é justamente esse. Você que é salvo, porque aquela oração era para ser feita por salvos, né? Jesus ensina para os seus discípulos. Você que é salvo, você é perdoado e por isso você perdoa. Aquele que não consegue perdoar é porque nunca recebeu, nunca sentiu o perdão de Deus em sua vida. Porque se eu, tendo feito tudo o que eu fiz, tendo maquinado todas as coisas terríveis que eu já cometi, ainda assim houve amor e perdão para mim, ainda assim Jesus Cristo me olhou e me quis, ainda assim Ele me tirou do lamaçal do pecado e me tirou do império das trevas e me trouxe para o seu reino. Se Ele fez isso comigo, quem sou eu para guardar raiva ou mágoa de quem quer que seja? Nós não temos esse direito. Nós não temos essa opção. Não nos é facultado o direito de sentir ódio de ninguém. Se você foi perdoado pelo Senhor, vai ser mais fácil para você perdoar. Porque você era quem menos merecia o perdão. E ainda assim você recebeu o maior dos perdões. O perdão de Deus em Jesus Cristo. Ele pagando a sua dívida no seu lugar, para que agora você estivesse livre e justo e santo na presença do Senhor. Então, meus queridos, que essa realidade possa nos abraçar, que nós possamos amar, compreender o perdão do Senhor e viver como servos perdoados, odiando o nosso pecado, amando cada vez mais a Jesus Cristo, confiando cada vez mais na sua palavra, dependendo cada vez menos de si e das suas obras e colocando toda a sua confiança em Jesus Cristo. E que você que nos vê nessa noite, está vendo esse estudo e ainda não teve um encontro verdadeiro com o Senhor, que você possa, meu querido, entregar a sua vida a Jesus Cristo. Que você possa clamar do Senhor o perdão dele. Que você possa pedir a Deus que salve você, que liberte você, que tire você desse estado de pecado e possa fazer com que você seja um salvo em Cristo. Que o perdão dele esteja sobre a sua vida. Meu querido, não há nada comparado a sentir o perdão de Deus sobre nós. Não há nada mais libertador. O próprio Senhor Jesus ele diz que o fardo dele é leve e ele põe esse fardo sobre nós. E nós estamos agora totalmente livres de todo peso, de toda maldição, de toda condenação. E isso tudo porque Jesus pagou em nosso lugar e nós cremos nesse sacrifício. Creia você também nessa verdade. Você que já é um crente em Jesus Cristo, creia plenamente nessa verdade, porque infelizmente ainda existem pessoas que não conseguem ter a plenitude do perdão de Deus em suas vidas, em seus corações, de sentir essa alegria da salvação, porque ficam pensando: Jesus me perdoou até aqui, agora é comigo, ou eu tenho que completar a minha salvação, ou se eu, de alguma maneira, me perder, né, se eu tropeçar aqui, eu vou perder minha salvação. Não é isso que o perdão de Deus nos oferece. O perdão de Deus nos promete eternidade, o perdão de Deus nos promete plenitude, o perdão de Deus nos promete a graça
do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. E você só precisa confiar. E Ele vai guardar você, Ele vai cuidar de você. E a boa obra que Ele começou, Ele vai terminar. Então que o Senhor continue abençoando você, fazendo você compreender essa realidade, porque nós precisamos disso, né, para que nós tenhamos a nossa fé alimentada, o nosso coração alimentado, para que nós possamos, dia após dia, viver essa plenitude da graça de Deus, debaixo da alegria que só o Senhor tem a nos oferecer. Amém?